A casa estava à venda há anos, mas ninguém ficava nela por mais de uma semana. Lucas não acreditava nessas coisas. Para ele, histórias de assombração eram só desculpas de gente fraca para fugir do silêncio, ou da própria mente. Quando encontrou o anúncio, o preço baixo chamou a atenção imediatamente. Grande demais para o valor. Isolada demais para ser coincidência. Mesmo assim, ele precisava recomeçar. Depois do divórcio, depois de perder o emprego, aquilo parecia a última chance de respirar. E foi assim que ele decidiu comprar a casa. Sem visitar 2 vezes, sem perguntar aos vizinhos, sem ouvir ninguém. No dia em que chegou, o céu estava pesado, como se algo estivesse prestes a cair, mas nunca caísse. A casa era antiga, de madeira escura, com janelas altas e um silêncio estranho ao redor. Não havia pássaros, não havia vento, só quieto demais. Lucas abriu a porta. O cheiro de mofo e madeira velha tomou conta do ar, mas havia algo mais, algo quase imperceptível, como ferro. Ele ignorou. Passou os primeiros dias organizando tudo, limpando, tentando dar vida ao lugar. Mas à noite, a casa mudava. Os estalos na madeira eram mais altos, os corredores pareciam mais longos, e o silêncio mais pesado. Na terceira noite ele ouviu um som baixo, vindo de algum lugar da casa. Não era vento, não era madeira, era um sussurro. Lucas ficou imóvel na cama tentando entender. Talvez fosse a casa acomodando, talvez fosse sua mente. Mas então veio de novo, mais claro, mais próximo. Um sussurro arrastado, quase uma palavra. Ele levantou, caminhou lentamente pelo corredor escuro, sentindo o piso ranger sob seus pés. O som vinha de baixo, da cozinha. Quando chegou lá, tudo parecia normal. Mas o som não parava. Agora estava mais claro. Vinha do chão. Lucas olhou para baixo e então percebeu. Havia uma porta no piso, um alçapão. Ele não tinha visto aquilo antes. E madeira estava levemente diferente do resto. Mais escura. Mais usada? O som vinha de lá. Um sussurro contínuo. Como alguém tentando falar, mas sem conseguir. Lucas hesitou. A mão tremia levemente ao tocar a maçaneta enferrujada. Por um segundo, ele pensou em voltar, mas algo dentro dele insistia. Ele abriu, o cheiro foi imediato. Forte. Podre, como algo que ficou fechado por tempo demais. A escuridão era absoluta. Ele procurou o interruptor, mas não havia nenhum. Pegou o celular e ligou a lanterna. A luz revelou uma escada estreita descendo para o porão. O sussurro ficou mais alto, mais claro. Agora parecia uma voz. Lucas começou a descer, degrau por degrau. O ar ficava mais frio, mais pesado. E então, silêncio. O sussurro parou. De repente, como se soubesse que ele estava ali. Lucas congelou. A lanterna tremia em sua mão. O porão era pequeno, vazio, exceto por algo no fundo. Uma cadeira antiga. E ao redor dela, marcas no chão, riscos, arranhões, como se alguém tivesse tentado sair dali. O coração dele acelerou. Aquilo não fazia sentido. Ele deu um passo à frente. E então ouviu, bem atrás dele, um sussurro no ouvido. Você finalmente veio. Lucas virou rápido. Mas não havia ninguém. Nada. Só a escada e a escuridão acima. Ele saiu correndo. Subiu as escadas tropeçando, quase caindo, e fechou o alçapão com força. O coração parecia explodir no peito. Ele tentou rir. Disse a si mesmo que estava imaginando, que era o isolamento, o cansaço. Mas naquela noite, ele não dormiu. E na manhã seguinte, as coisas ficaram piores, porque havia algo novo na casa. Algo que não estava lá antes. Na parede da cozinha, bem acima do alçapão. Uma frase, escrita como se fosse com as unhas. Agora você ouve. Lucas congelou. Ele tinha certeza. Aquilo não estava ali antes. Não podia estar. Ele passou a mão sobre as marcas. E então percebeu algo que fez seu estômago revirar. A parede ainda estava úmida, como se tivesse sido escrita há poucos minutos. Naquela noite, o sussurro voltou. Mas não vinha mais do porão. Vinha de dentro da casa, dos corredores, das paredes, do teto.
Então, de dentro do quarto, Lucas estava deitado, imóvel, com os olhos abertos no escuro. Quando ouviu alguém respirando, lentamente, bem perto, ele virou o rosto e viu uma sombra, parada no canto do quarto, alta, imóvel, observando. Lucas tentou se mover, mas não conseguiu. Seu corpo não respondia. A sombra começou a se aproximar, devagar, arrastando algo no chão. Um som áspero, pesado. E então, ela parou ao lado da cama e sussurrou. Você abriu. O ar ficou gelado. Lucas tentou gritar, mas nenhuma voz saiu. A sombra se inclinou e algo frio tocou seu rosto. Agora você fica. E então, tudo ficou escuro. O ar voltou, mas não de forma normal. Lucas abriu os olhos como se tivesse sido puxado de um lugar muito fundo. O quarto ainda estava escuro, mas algo estava diferente. Muito diferente. Ele conseguia se mover, mas não queria, porque sentia. Não estava sozinho. A respiração ainda estava ali, lenta, raspando no silêncio. Só que agora não vinha do canto do quarto. Vinha de muito mais perto, de baixo. Lucas olhou devagar e seu coração parou por um segundo. Algo estava embaixo da cama, respirando. O colchão afundava levemente, como se algo encostasse nele por baixo. Um movimento sutil, mas impossível de ignorar. Lucas prendeu a respiração. O instinto gritava para correr, mas o corpo travava. E então, o som mudou. A respiração virou um sussurro. Baixo, arrastado, quase íntimo. Você ouviu? O colchão afundou mais. Algo começou a sair, lentamente. Uma mão apareceu primeiro, pálida, longa demais. Os dedos tortos, as unhas quebradas, sujas, como se tivessem sido usadas para cavar. Lucas recuou na cama, tremendo. A mão se apoiou no chão. E então, o rosto começou a surgir. Mas não era um rosto normal. A pele parecia esticada, como se não pertencesse ali. Os olhos fundos demais, escuros demais. E a boca abriu devagar, larga, impossível. Agora você escuta, Lucas gritou. Dessa vez, o som saiu. Ele caiu da cama, tropeçando, batendo no chão com força. Sem olhar para trás, sem pensar, só correu. Saiu do quarto, atravessou o corredor, desceu as escadas quase caindo. A casa parecia diferente. Os corredores mais estreitos, as sombras mais densas. E o som agora estava em toda parte. Sussurros, vários, sobrepostos. Chamando, rindo, implorando. Lucas chegou à porta da frente. Girou a maçaneta. Nada. Travada. Ele puxou. Empurrou, desesperado. Nada. Você não vai embora. A voz veio de trás, mas não era só uma. Eram várias, sobrepostas, como se muitas pessoas falassem ao mesmo tempo pela mesma boca. Lucas virou lentamente. E então viu. Não era mais uma sombra. Eram várias, espalhadas pela casa, nos cantos, no teto, nas paredes, todas olhando para ele. Todas com o mesmo sorriso impossível. E então ele entendeu. Aquilo não era uma coisa só. Era muitas, presas ali. E agora, ele também. Lucas correu para a cozinha. A única coisa que fazia sentido. O alçapão. Se aquilo começou lá, talvez pudesse terminar lá. Ele puxou a porta. Abriu. O cheiro estava pior. Muito pior. Mas agora havia algo novo. Marcas nas paredes da escada. Muitas. Como mãos. Como pessoas tentando subir. Lucas desceu. Mais rápido dessa vez. Sem hesitar. O porão não estava mais vazio. A cadeira ainda estava lá. Mas agora havia algo sentado nela. De costas. Imóvel. Amarrado. Lucas congelou. O ar ficou pesado. Enzo! E então, a figura começou a se mover. Devagar, a cabeça virou em um ângulo impossível. E Lucas viu o rosto. E tudo dentro dele quebrou. Era ele. O mesmo rosto. Os mesmos olhos. Mas destruído. Pálido. Com marcas profundas. E um sorriso que não era humano. Você demorou. Lucas recuou, tropeçando. Isso não é real. Isso não é real.
A versão dele na cadeira riu. Um som seco, errado. Eu também disse isso. O chão começou a tremer levemente. Os sussurros ficaram mais altos, mais agressivos, mais desesperados. Eles ouviram você. A coisa na cadeira começou a se levantar. Mesmo amarrada, os braços se movendo de forma quebrada. Errada. Agora, você fica no meu lugar. Lucas tentou subir as escadas, mas algo segurou seu pé. Mãos, várias, saindo do chão, da escuridão, agarrando, puxando. Ele gritou. Lutou, mas era inútil. As mãos eram muitas, fortes, antigas, desesperadas. E então, puxaram. Tudo ficou escuro, silêncio. Por alguns segundos, ou minutos, ou horas, Lucas abriu os olhos, mas não estava mais de pé. Estava sentado, amarrado, respiração pesada. O corpo doía. Ele tentou se mover. Não conseguiu. E então percebeu a cadeira, o porão, o lugar onde tudo começou. Passos na escada, lentos. Ele levantou os olhos e viu alguém descendo, confuso, assustado, com uma lanterna na mão. Lucas tentou gritar, avisar, mandar fugir, mas sua boca não respondia como antes. Ela se abriu lentamente, sozinha. E então ele falou, mas não com sua própria voz. Você finalmente veio lá em cima. Na parede da cozinha, uma nova frase começava a surgir, arranhada, fresca. Viva! Agora somos dois.